Em meu leito de morte, um pensamento que com certeza terei vem do biólogo evolucionário Richard Dawkins. Ele observa que nós que morremos somos os que têm sorte. A maioria das pessoas, a maior parte das combinações genéticas que poderia existir, nunca nascerá. E então nunca terá a oportunidade de morrer. Esta e outras reflexões sobre o nosso lugar no universo nunca deixam de me proporcionar iluminação intelectual e paz de espírito quando as busco. A perspectiva cósmica vem das fronteiras da ciência, mas não é domínio exclusivo dos cientistas. A perspectiva cósmica pertence a todos. A perspectiva cósmica é humilde. A perspectiva cósmica é espiritual, até redentora, mas não é religiosa. A perspectiva cósmica nos permite apreender, no mesmo pensamento, o grande e o pequeno. A perspectiva cósmica abre nossa mente para ideias extraordinárias, mas não a deixa tão aberta a ponto de o cérebro se derramar, tornando-nos suscetíveis a acreditar em tudo que nos é dito. A perspectiva cósmica abre nossos olhos para o universo, não como um berço benevolente feito para cultivar a vida, mas como um lugar frio, solitário e perigoso. A perspectiva cósmica mostra que a Terra é um grão de poeira, mas um grão de poeira precioso, e no momento é a única casa que temos. A perspectiva cósmica nos permite enxergar além das nossas circunstâncias, permitindo-nos transcender a busca primária por comida, abrigo e sexo. A perspectiva cósmica nos lembra de que, no espaço onde não há ar, uma bandeira não vai tremular. A perspectiva cósmica não só abarca nossa afinidade genética com toda a vida na Terra, mas também valoriza nossa afinidade química com qualquer forma de vida a ser descoberta no universo, assim como nossa afinidade atômica com o próprio universo. Somos poeira das estrelas. Sim, gente, hoje a gente vai falar sobre o cientista mais popular, mais famoso dos nossos tempos. Inclusive, se você não conhece, é uma boa oportunidade de conhecer. Eu tô falando do Neil deGrasse Tyson, que, bom, eu tento falar Neil Tyson, ou só Neil, ou só Tyson, ou só deGrasse, e nunca fica bom, então eu vou falar o nome completo dele com esses 3 nomezinhos. Caso você não conheça, essa é a carinha dele, um cientista negro. Muito embora ele não se envolva assim, muito ativamente dos movimentos identitários da comunidade afro-americana, ele é um cientista, ele gosta de falar sobre ciência, não tem como, né, não chamar atenção para isso. É um cientista que nasceu em Nova York, numa região de Nova York que na época dele era definida como gueto, dentro de uma região, caso você conheça Nova York, você vai identificar, é o Bronx, fica ao norte da ilha de Manhattan, é uma região muito menos, né, glamurosa do que a gente tá acostumado a ver nos filmes. E hoje não só ele é uma das vozes mais sensatas, mais ouvidas a respeito de ciência na atualidade, ele também ocupa uma posição muito importante como um dos diretores no Museu de História Natural norte-americana. Esse museu, sim, caso você já tenha visitado Nova York, você deve ter passado ali do lado, é um passeio imperdível, um dos lugares mais legais que eu já estive na minha vida, é esse museu, e ele dirige o planetário do museu. Ele é um professor por excelência. Astrofísico, é lógico, um cientista, né? Mas ele é mais conhecido pelo seu trabalho como professor e divulgador científico do que propriamente como um cientista que escreve papers e publica descobertas sobre o universo. E atualmente os livros que ele escreve, diferentemente desses cientistas mais acadêmicos que escrevem para outros cientistas, o Neil deGrasse Tyson escreve para o público em geral. Ele fez da sua vida uma missão. Eu vou até abrir aqui um trechinho em que ele fala sobre isso. O meu propósito na vida é diminuir o sofrimento dos outros, contribuir para aumentar nossa compreensão do universo e enriquecer o conhecimento dos outros ao longo do caminho. Bom, como esse professor, ele tem publicado livros que se tornam best-sellers mundo afora. Eu conheci, tem mais ou menos uns 5 anos, um pouquinho mais, quando eu assisti a série Cosmos,
que ele gravou atualizando a tradicional série Cosmos dos anos 80, feita pelo Carl Sagan, de quem inclusive ele é um herdeiro, né, no sentido de que ele é o divulgador científico mais importante da atualidade, como Carl Sagan foi nas décadas de 80 e de 90. E quando eu assisti esse seriado pela primeira vez, a minha cabeça ela se explodiu assim de uma forma, porque eu sempre fui uma pessoa muito desinteressada nas questões que envolvem a ciência cósmica, na ciência que envolve tudo que acontece fora da Terra. Eu sempre fui muito pé no chão, no sentido de que eu nunca vi nenhuma utilidade prática em ficar pesquisando outras galáxias, em ficar conjecturando sobre o que foi o Big Bang. Eu sempre achei que isso fosse um desperdício de dinheiro. Se alguém fosse me perguntar onde eu fosse gastar os meus milhões de dólares, eu nunca gastaria nisso. Gastaria nos nossos muitos e muitos problemas urgentes e fervilhantes aqui mesmo no planeta Terra. Mas o trabalho do Neil deGrasse Tyson nessa série Cosmos e também no restante, né, da atuação dele, dando palestras que estão disponíveis no YouTube, fazendo um programa de rádio que também está disponível no YouTube e que eu vivo assistindo, e agora esse livro aqui, né, o Respostas de um Astrofísico, me fizeram compreender que o que acontece, né, o estudo do cosmos não é só interessante, ele tem tudo a ver comigo. Tem tudo a ver conosco, comigo que tô aqui falando, com vocês que estão ouvindo, com os livros que estão na minha mão, os livros que estão aqui ao meu redor, todas as coisas que estão aqui presentes, tudo de que nós somos feitos se origina no universo. Os ingredientes que compõem as nossas pessoinhas, os nossos conjuntinhos aqui de células falantes e transpirantes nesse calor, somos feitos de poeira das estrelas, como ele gosta de dizer. Estávamos todo mundo concentradinhos numa pressão gigantesca quando tudo explodiu e se expandiu num evento que os cientistas gostam de chamar de Big Bang. Portanto, a poeira que se deu dessa explosão, né, de estrelas e de matérias e tal, somos nós. São as coisas que compõem tudo que hoje existe. E isso faz todo sentido para o nosso dia a dia. Como eu falei, o Neil deGrasse Tyson é um professor, ele é um comunicador. Então ele não se restringe só a aparecer em programas de televisão ou de rádio ou a dar palestras, ele também gosta de interagir com as pessoas e ele faz isso de todas as maneiras possíveis. Respondendo a perguntas no Facebook, respondendo a comentários de haters, respondendo cartinhas, caso alguém queira mandar uma cartinha pra ele. E aqui ele faz uma coleção das cartas mais interessantes e inusitadas que foram enviadas pra ele ao longo dos últimos 20 anos, que foi quando ele começou a ficar mais conhecido, mais famoso, e separou essas cartas por temas. Isso que eu achei muito interessante. Isso aqui não é só um conjunto de correspondências reunidos aleatoriamente, mas elas têm uma lógica, elas têm um sentido. São esses 4 temas, olha só: ethos, cosmos, pathos e kairos. Todos termos gregos, né? Porque os cientistas adoram falar grego, mas eu explico o que é cada um deles. Ethos é o termo grego que se refere ao conjunto de crenças compartilhadas que formam a nossa cultura. Então aqui a gente tem perguntas reunidas que falam sobre coisas culturais, coisas em que acreditamos e que repetimos porque isso faz parte da nossa cultura. Cosmos é o termo que os gregos usavam para falar do universo, mas não aquele espaço sideral imenso e vazio, e sim uma compreensão do universo como um conjunto organizado, um conjunto movido por forças que fazem sentido, que tem uma coesão. Depois, pathos, você deve reconhecer, é a palavra que deu origem ao termo patético. Ele diz respeito às nossas emoções, aquilo que desperta sentimentos, aquilo que desperta empatia. Portanto, aqui ele traz algumas das cartas mais bonitas, por exemplo, aquelas que falam sobre como lidamos com a morte ou como lidamos com tragédias. Aquele trechinho que eu li no começo foi uma carta que o Neil deGrasse Tyson enviou para um rapaz que estava ao lado da mãe, que estava hospitalizada em estado grave. Então ele escreve a respeito dessa tal perspectiva cósmica que nos faz pensarmos pequeno e ao mesmo tempo grandes, e nos sentirmos humildes e ao mesmo tempo orgulhosos de fazermos parte desse mesmo universo. E por fim, o último conjunto de cartas está reunido sob o título Kairos,
que é uma palavra que os gregos usavam para falar do tempo, mas não do tempo cronológico, para isso eles usavam a palavra cronos, e sim o tempo subjetivo, o tempo qualitativo, a nossa percepção do tempo, como por exemplo as fases da vida, quando somos estudantes, quando nos tornamos pais ou mães e assim por diante. Tudo isso forma um conjunto super coeso de perguntas e respostas em que ele trata com muita sagacidade, com muita clareza, com muito bom humor e às vezes mau humor também, porque tem muitas cartas de haters aqui, mas vocês não imaginam como tem cartas de hater, de gente xingando, de gente que é religiosa demais e não gosta que ele não é religioso, de gente que é ateia demais e que não gosta dele também porque ele não é ateu o suficiente, de gente que fala de judaísmo, de budismo, de cristianismo, de islamismo, de gente que fica brava com ele porque aparentemente é culpa dele que Plutão foi rebaixado ao status de planeta anão. Isso ele só pode ter feito na sacanagem, porque não se rebaixa um planeta tão simpático como Plutão assim impunemente. Então tem muita gente que escreveu xingando e ele calmamente, às vezes nem tão calmamente, responde sempre com racionalidade. Mesmo quando ele tá bravo, ele responde com racionalidade a todas essas questões. É um livro maravilhoso, gente. Uma ótima sugestão de presente de Natal. Que der pra ser lido assim aos pouquinhos. Porque a gente tem que refletir sobre cada uma dos temas que ele traz. São muitos temas interessantes. Todos ligam o cosmos, ou seja, o universo organizado, com o nosso cotidiano. Eu acho que essa é a mágica que o Neil deGrasse Tyson faz. Como ele mesmo disse, é uma abordagem que é espiritual, mas sem necessariamente ser religiosa. Você pode ter uma religião ou não ter uma religião, mas tudo isso vai ser importante, vai fazer sentido para você. Fica aqui a minha sugestão. Respostas de um Astrofísico, edição linda em capa dura. Tem, ó, me pediram para mostrar a folha de guarda. Então, olha só a folha de guarda do livro, que beleza. Tem uma espécie de aquarela, né, do universo. E para quem quer mais detalhes sobre o livro, eu vou mostrando aqui. Olha aqui o Neil deGrasse Tyson. Né? Aqui atrás, ó, temos também uma carta que ele escreveu ao próprio pai. O legal é que esse livro é prefaciado com uma carta escrita pelo Neil deGrasse Tyson para os leitores brasileiros. É bem bacana, é uma carta de apresentação em que ele fala especificamente sobre o Brasil. Essa carta até chegou a circular pela internet um tempo atrás, mas caso você tenha perdido, tá aqui, ó. É bem legal, ele fala especificamente sobre o Brasil, ele fala sobre muita coisa sobre o Brasil, sobre a ciência brasileira e vale muito a pena. Fica como sugestão de presente de Natal, tá com 31% de desconto lá no site da Amazon, se você quiser aproveitar, é uma boa oportunidade. Um beijo para todo mundo, a gente se vê no próximo vídeo então. Tchau!